a aceleração do tempo. Então, ansiedade normal, ansiedade doentia e a neurose e a normose. Ansiedade normal, todos temos, faz parte da natureza humana, e os animais já apresentam ansiedade também. Tem alguma coisa de biológica, aí tu vai falar em adrenalina, acetilcolina. Ansiedade doentia, a neurose e a normose. A normose seria a união do indivíduo normal com o neurótico, ou o que a maioria é. Como diz o ditado que de médico louco todo mundo tem um pouco, então todo mundo seria normótico. Não necessariamente neurótico, mas normótico. Normalidade e alguns traços de doença ou de transtorno, não necessariamente doença. Então, os transtornos de ansiedade, hoje tem mais de 10, 15 classificações. O TOC é um dos mais conhecidos, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno do pânico, TP, e o transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. Então, esses são alguns deles. O TOC tem a ver com as classificações, com lavar de mãos, comportamentos e pensamentos obsessivos e compulsões, que são comportamentos repetitivos e sem lógica, e a pessoa se sente mal com relação a eles. O pânico seria desencadeamento de crises de ansiedade aguda, também sem uma causa propriamente dita, diferente do medo, que é frente a uma coisa conhecida, e tem a fobia, que são os medos, medo de barata, medo de altura, os medos em geral. E o TEPT, após uma guerra, após um terremoto, após um estupro, após um fenômeno traumático qualquer. Os transtornos dissociativos, aí teria as neuroses dissociativas, antigamente chamada histeria, a síndrome da personalidade múltipla, que tem várias explicações. Pela psicologia seria uma divisão do próprio ego em vários egos ou sub-eus, subpersonalidades. Pelo espiritismo teria duas alternativas: ou o processo obsessivo, a influência de espíritos perturbadores, no processo de quase possessão, ou emergências de subpersonalidades do passado, da própria pessoa vinda do passado para o presente. Seriam as duas explicações pelo lado do espiritismo. Tem um livro fantástico, é Condomínio Espiritual, de Hermínio Miranda, que aprofunda bastante essa questão. Tem filmes, As Três Faces de Eva, filmes que falam sobre a personalidade, dupla personalidade ou personalidade múltipla. A Síbil, que chega a ter 17 a 19 subpersonalidades. Transtorno de despersonalização, quando a pessoa esquece quem ela é, e pode estar ligado ao uso de droga, o LSD, a mescalina, a cocaína, o crack, até a maconha, mas em altas doses. O transtorno de personalidade múltipla já foi falado. E os transtornos de personalidade tem mais de 10 também classificados. Os transtornos do humor, depressão, decepção amorosa, exercício de solidão, perda de entes queridos, suicídio, que seria o fim trágico, e a psicose pós-parto e a depressão pós-parto e a fobia social. Se sabe que a ocitocina é chamada uma substância da alegria, que nem a anandamida e que nem a dopamina, e a serotonina também. E aí, em algumas mulheres, a ocitocina não funciona bem, aí aparece a depressão pós-parto e a psicose pós-parto. A psicose seria mais grave, seria parte das loucuras. E a depressão seria falta de ocitocina, falta de outras substâncias, como adrenalina, como serotonina. Geralmente se fala em sedona, serotonina, dopamina e noradrenalina. Lembra o deserto de Sedona lá? Para gravar, né? Transtornos psicóticos, esquizofrenia, o transtorno maníaco-depressivo, antigamente chamada PMD, hoje chamada doença afetiva bipolar, ou TAB, transtorno afetivo bipolar, ou TH, transtorno de humor, TAB, TAB, geralmente é TAB, transtorno afetivo bipolar. A psicanálise, segundo Freud, 1856-1939, os neuróticos adoecem por causa dos mesmos complexos contra os quais nós, os sãos, também lutamos. Só que eles não conseguem responder adequadamente e são chamados neuróticos. Foi termo criado por Freud lá em 1930. Aliás, antes, 1910-1920. O ditado popular, de médico, cientista e louco, todo mundo tem um pouco. Já tinha falado disso.
Vamos fular, eu, hein? Do outro lado só tem louco. Então tudo é questão de perspectiva, né? Os dois ali dentro dos muros do hospício. E se tu começa a analisar, por isso surgiu toda a antipsiquiatria lá na década de 1960, 70, o quanto o pessoal aqui fora, quem é o mais louco, o que está lá dentro, ou muitas vezes o que está aqui fora, totalmente pessoas que governam grupos de extermínio, grupos de droga, um presidente que mata a própria população, como no caso da Síria, o outro maluco lá na Coreia do Norte. Quem é o louco? Então é uma questão de se perguntar, né? É o que está dentro do hospício ou aqui fora tem bastante também? Raríssimas são as pessoas que não têm momentaneamente comportamentos neuróticos. Por isso que se fala em normose. Tem um livrinho muito interessante também que fala sobre a normose. Divaldo Franco, em Fronteiras da Loucura, então comenta a visão espiritual da loucura. A visão espírita, né? É muito diáfana a linha divisória entre a sanidade e o desequilíbrio mental. Diante, às vezes, de percalços, a pessoa pode ficar transtornada. Existe na classificação a síndrome esquizofreniforme, transtorno de psicose agudo, embora esteja mais ligado ou ao uso de droga, álcool, ou aos casos de delírio, mas existe na classificação, com menos de 6 semanas. E quanto às loucuras da psiquiatria, são anos e anos de evolução. Opa, que já tinha sido falado. Carl Gustav Jung. Todo neurótico luta pela preservação e domínio da consciência e pela conservação das forças inconscientes contrárias. Conservação das forças inconscientes contrárias. Perigo grande. Quando as pessoas deixam de lutar e se deixam invadir e guiar pelos estranhos conteúdos do inconsciente. A Sueli Calda-Schubert, transtornos mentais. Então a Sueli, ela é, se não me engano, é psicóloga, ela se aprofunda bastante nessa parte aí. E é espírita. Então essa é a Sueli Calda-Schubert. Nos domínios da mediunidade, Entre o Céu e a Terra, Recordações da Mediunidade, Ivone A. Pereira, Memórias do Suicida. Então tem vários, Ardua Ascensão, Victor Hugo, várias literaturas que falam essa parte da loucura e dos quadros espirituais. O transtorno mental, comprometimento do espírito que reencarnou, trazendo sequelas de desvios graves lá do passado e que reassumam no atual corpo físico com limitações e perturbações de várias ordens. Aí temos retardos mentais, esquizofrenia, autismo, doenças ligadas a alterações que vieram lá de trás. No chamado corpo causal, que é o corpo que guarda todas as recordações, todas as vivências. Administrar os conflitos. O conflito psicológico é inerente à natureza humana, desde que começou a se pensar, por isso tem filosofia, amizade pela sabedoria. Enquanto o bicho ele não pensa muito, ele vive, o ser humano pensa e aí começa a complicar o meio de campo. Momentos da consciência, Joana de Ângeles. Momentos de consciência. Joana de Ângeles foi freira em várias encarnações. A última foi na Bahia e foi Joana de Cusa também. Então sempre foi várias encarnações como freira. Além do campo mental, os livros dela, através do Divaldo, são de psicologia profunda, psicologia transpessoal e psicologia também chamada quântica, são psicologia bem profunda. Então, o campo mental, existe o campo mental, o mundo mental e o corpo mental, ou mental soul, que é o corpo dos pensamentos. A mente, ou pensamento e vontade, energia psíquica, essência do ser. Cria, produz, edifica, realiza, conserva, aplica, ou destrói, né? Tanto cria quanto destrói. Aqui temos a foto de Ivone A. Pereira, ela entrava em desdobramento e depois escrevia o que ela via no plano espiritual. É o que o pessoal da projeciologia faz, eles vão para os planos espirituais, depois voltam e trazem a lembrança e passam para os livros. É o que os livros também de Robson Pinheiro dos Santos também traz de maneira bem interessante. Ela modifica servindo das poderosas forças que lhe são naturais. Ivone A. Pereira, Devação do Invisível, capítulo 5, página 13. Outro livro muito bom. André Luiz, Domínios da Mediunidade, diz o seguinte: a mente são núcleo de forças inteligentes. O Jorge Andréa dos Santos fala sobre núcleos em potenciação, lá no corpo causal, núcleos em potenciação, onde tu vai acumulando
teus conhecimentos, gerando plasma sutil, que ao exteriorizar-se é chamado de quintessência, né? É o quinto estado da matéria, não é nem só, nem líquido, nem gasoso, nem plasma gel, seria um quinto estado, mais sutil ainda, que antigamente se chamava de éter, akasha, e qual é outro nome? Tem Ki, Shi, tem vários nomes. Prana, ao exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação. Aí no plano astral das emoções eles se tornam visíveis, no plano mental também. O que a gente chama mágica, nesses planos são realidades, sob comando de nossos próprios desígnios. No filme Quem Viu o Ghost mostra bem como a força do pensamento conseguia atuar até mesmo sobre a matéria física, com a questão do treinamento da maestria. Correntes mentais. Pensamento contínuo fluxo energético, incessante e revestido de poder criador inimaginável. É semelhante à energia elétrica, só que é uma energia elétrica inteligente, digamos assim. E se tu estudar a nível do cérebro, teríamos o sódio, o potássio, os íons, o lítio, que controla a parte dos humores, nas psicoses afetivas, o mecanismo da mediunidade, capítulo 15, André Luiz, Chico Xavier, Valdo Vieira, pela FEB. Esse livro é muito interessante, Mecanismo da Mediunidade. É bem ilustrativo e mostra toda a parte física comparado com o campo. Cada um de nós é como se fosse uma pilha, tanto emissora quanto receptor, uma pilha, um rádio, transmissor e receptor. Allan Kardec, em A Gênese, capítulo 14, item 15, fala o seguinte: o pensamento cria imagens fluídicas e se reflete no envoltório perispiritual como no espelho. O espiritismo chama perispírito aos corpos intermediários, que a gente divide em etérico, astral e mental. No espiritismo são reunidos num só. Em outras filosofias são 7. Aí no espiritismo fala só no físico, no perispírito e no espírito. Mas outras linhas falam em 7. O pensamento toma corpo e aí se fotografa de alguma forma. E tem algumas fotografias de pensamento muito interessantes na história da parapsicologia. Pessoas conseguiram fotografar pessoas pensando fortemente em alguma coisa. Exemplo. Tem um homem a ideia de matar outro homem. Embora seu corpo material esteja impossível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento, do qual se reproduz todas as variações, executa fluidicamente o gesto, o ato que tem o desejo de cumprir. O pensamento cria imagem de vítima, a cena inteira se pinta como um quadro, tal como está em seu espírito. E pode um outro ser pegar aquela coisa e realizar. É o que muitas vezes é feito na magia negra, em linhas de não cristãs, né? Então usa o poder mental, hipnose e controle do pensamento para atos ruins, anticristãos. Victor Hugo, em Ardua Ascensão, de Valdo Pereira Franco, é um livro bem pesado. Ameaça poderosa, antena poderosa, capta e transmite impulsos vibratórios de tom específico e se implanta no comportamento emocional, produzindo equilíbrio ou distonia conforme a intensidade com a qualidade da mensagem que se fazem portadores. Enfaixa todos os conceitos. Então, como o ímã seria o ferromagnetismo e nós seríamos o mentomagnetismo, magnetismo mental, também chamada mesmerismo, né? Ou influência mesmérica, magnética. A mente é um ímã que tanto irradia energia quanto atrai vibrações semelhantes, fixando ideias ou liberando raios de vários teores, baixos ou altos, de acordo com os pensamentos. É sempre 3, pensamento, sentimento e energia. Pensene, pensamento, sentimento e energia, que incide sobre equipamentos iguais, produzindo reações equivalentes. Aí tem a questão da lei da sintonia. E aí tem a questão também do processo obsessivo, ou também chamado interferência de mente sobre mente, consciente sobre consciente, espírito sobre espírito, alma sobre alma. Sintonia mental, André Luiz, Domínios da Mediunidade. Capítulo 1, André Luiz e Chico, FEB. Caminhamos pelo universo sentidos e reconhecidos pelos nossos afins, temidos e hostilizados
pelos nossos inimigos ou amados e auxiliados por irmãos que caminham em posição inferior a nós. Então tem várias possibilidades. Isso porque exteriorizamos de maneira invariável o reflexo de nós mesmos. Ali mostra a figura do Narciso enamorado pela própria imagem. Nos contatos do pensamento e pensamento, sem necessidade das palavras para simpatia ou repulsão fundamental. É uma coisa instintiva. Simpatiza com a pessoa ou não. E o Narciso representa também a questão do ego inflado, né? A pessoa que é a questão da... Como é que é o termo? Glamour, ilusão. Elevada percentagem de personalidades humanas traz no íntimo do próprio ser raízes e brechas de comunhão com o pretérito de sombra, o passado de sombra. Nossos erros lá do passado, nossos traços fardos, traços fardos, através dos quais são suscetíveis de sofrer os mais estranhos processos de obsessão oculta e se reavivam constantemente nos diversos períodos etários, diversas idades correspondem ao tempo de formação dos débitos kármicos que buscam equacionar-se no corpo terrestre, os débitos de vidas anteriores. E ali mostra entidades espirituais. Atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. Então aquele que é obsedado, ele foi o obsessor de ontem, aí se inverte o papel. E se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem, é indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que dá. André Luiz. E nós somos atraídos por aqueles com quem afinamos o pensamento. Então, aquela história, o que pensas, na verdade, o que pensa vai atrair, de acordo com o que tu pensa, tu vai atrair as boas ou más companhias. Os más companhias influenciaram meu filho. Não, porque ele estava naquela mesma faixa vibratória. Nada é por acaso. Terapêutica espírita, ações preventivas e curativas. O que tu pode fazer para prevenir e para curar? Libertação. Isso nas outras religiões também é buscado. Toda religião busca o melhoramento do ser humano. Toda religião boa busca o melhoramento do ser humano. Transformação moral do paciente. Então a reforma íntima, a melhora, o autoconhecimento, orientação ao paciente ou agente, a meditação, a oração. Oração é feito de orar e agir, orar e vigiar os pensamentos, e ação dignificadora e beneficente. E o BIP, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Transformação moral. Vícios físicos devem ser trabalhados, vícios morais e vícios mentais, de várias ordens. Vícios, estados ampliados de consciência. Porta aberta à sintonia com irmãos ainda infelizes. Então, o que bebe constantemente atrai também espíritos que gostavam de beber. O que usa droga atrai aqueles espíritos que gostavam de usar droga. E vira um ciclo vicioso daí. Chamado caneco vivo e piteira vivo. Caneco vivo no alcoolismo, piteira vivo no caso do que usa cigarro ou crack ou outra droga. Vícios físicos também, jogos, vários tipos de vícios. Comer demais, a gula, vício em remédios, é coisa bastante comum. Outros vícios físicos, dormir demais, ali eu não entendi. Ali o cara que dorme ligado à internet, televisão. Ah tá, é vício à internet. Vício à internet. É uma das causas de insônia atualmente. A pessoa é a pessoa inimiga da conexão. A menina já nasce ali já querendo tocar o mouse. Ali tem todos eles, ó, internet, cigarro, álcool, café demais, vício de compras, etiquetas, marcas de grife. A preguiça é mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe. E a preguiça hospital e pronto. A preguiça é um problema, né? A CID. Egoísmo, vaidade, orgulho. Pessoa que só pensa no eu, no ego inflável, é o centro das atenções. Viciação do amor sexual, sexo e demasia, tudo que é em demasia. Examinância ainda os elevados coeficientes de viciação do amor sexual que os homens criaram para seus destinos, são obrigados a ponderar que se muitos contraem débitos poderosos, penosos, entre excesso da fortuna, da inteligência e do poder, outros o fazem pelo sexo, abusantes de um dos mais sagrados pontos de referência de sua vida.
seja homo, hétero, bi ou qual a conduta que for. Assédio moral é crime, vícios cis morais, então assédio moral. Essa aqui é a figura do Schambeck. É aquele patrão que humilha o empregado, ou aquele que vai de trabalho em trabalho, e como é funcionário só pode ser demitido em caso de roubo, caso mais grave, ele vai sendo excluído e ponto de escanteio. A fofoca, a intriga, a maledicência. Oi? Tá meio por fora agora. A vingança. Aqui mostra todos eles, jogos, maledicência. Como trabalhar aí? Trabalhar no bem. Aqui já foi falado. Outras terapias, o passe. O passe não é criação do espiritismo. Existe o passe, o John-Rei, que é da igreja messiânica. Existe o passe do pastor, o passe do... Os reis faziam um passe. Existe o toque terapêutico. Existe o reiki. Então tem várias formas de passe. Passe magnético. Magnético e espiritual. O magnético seria da própria pessoa, o espiritual seria a interferência dos amparadores. Então tem o passe coletivo, o passe individual, o passe de tratamento, quando é caso de doenças, câncer. O processo de desobsessão, que é desenradiar aquele mal-estar que os invisíveis fazem sobre os visíveis, desfazendo as teias. Exercício do perdão, lembro do BIP, benevolência, indulgência e perdão. Meditação, contemplação, agradecer a Deus, a prece, comotor das correntes mentais, arrojando sublimação, prece e renovação. Na floresta mental que avança, o homem frequentemente se vê defrontado de vibrações subalternas que golpeiam de rijo, compelindo a fadiga e irritação. Então, se você está constantemente irritado, faça que nem o pessoal do budismo faz. Comece a refletir, por que eu estou assim? Por que eu estou agredindo o companheiro, a companheira, os filhos, ou um colega de trabalho? O que está acontecendo? Por que eu ando irritado? Pode ser uma interferência externa também. Proveniente de ondas enfermiças, chamado miasmas mentais, partidas desencarnadas em posição de angústia e que partilham o clima psíquico. Não só de desencarnado, mas de encarnado também, porque existe obsessão também de encarnado para encarnado. Então são os perturbadores, como os amigos evangélicos falam, os espíritos perturbadores. As oscilações orientadoras de próprio companheiro terrestre desequilibrado a responder ao ambiente. Então pode ser pode ser de fora ou pode ser da Terra mesmo. Pode ser astrafísico, mas também pode ser aqui do físico mesmo. Todavia, São logo se envolva nas vibrações balsâmicas da prece, ergue-se o pensamento dos planos sublimados. É como se criasse aquelas barreiras que a gente vê nos desenhos, aqueles campos de proteção, como uma redoma de proteção, ou aquela propaganda do SBT lá. Então é criado aquele campo de proteção. Aí na tua casa, no teu bairro, por isso que é importante o Evangelho no lar. Para espíritos benevolentes e amigos para ajudar na nossa libertação. As escolhas têm muitas portas e nós somos livres para escolher o bem ou o mal. Há quem imagina a proteção divina semelhante à segurança física terrena, protegendo sua casa das trevas espirituais. É aquela história que disse o mestre, se tu deixar aberto, o inimigo vai entrar, né? Se tu deixar a casa aberta, o bandido entra também. Preferimos a corrente que liberta. E o problema é quando não entra um, é quando entra 7. Preferimos mentalizar uma corrente de luzes, fazer pontes e não fazer muros, né? De que forma conseguimos? Evangelho no lar, a religião como fonte de apoio espiritual. Religião é religar ao Criador. Essa figura é fantástica, mostra a proteção, como funciona a proteção da prece e da meditação. A atividade religiosa, espiritual, digna e venerável em qualquer setor da edificação humana. Não importa a religião que você vai, importa que você pratique a fé em ação, a caridade. Exprime socorro celeste aos desajustes morais, de quanto se demoram na reencarnação buscando a restauração precisa. Aí o inimigo vai tentar, mas não vai conseguir penetrar aquele campo de proteção. Estamos todos no caminho da perfeição moral. Terapias de libertação, adição dignificadora e benevolente. Trabalho no bem, caridade, beneficência, trabalho voluntário. Você está se queixando de depressão? Faça um trabalho voluntário. Vai cuidar de um paciente no hospital, vai cuidar de uma criança, um idoso, ou vai visitar um asilo, o pessoal nos presídios. Vai fazer uma coisa pelo bem do outro. Pare de pensar só em você, que o depressivo ele só pensa em você, nele mesmo. E comece a pensar no outro.
vários exemplos. Eu não cito de citar o programa Ressoar, que é fantástico. É outra religião, mas é um programa interessantíssimo. Bem-aventurados que se entregam ao serviço do bem, como a semente humilde da obscuridade na terra. O Pai enriquece-lhes mãos as alegrias de bênçãos. E nós somos trabalhadores da última hora, não esqueçamos disso. Como enriquece os ramos verdes, árvores, flores e frutos. Bezerra de Menezes. Muitos já se libertaram da terra, nós estamos presos aqui ainda. Então, por isso que somos trabalhadores da última hora. Comece de novo. Conforme dirige a mente, recolherá os resultados. Possui todos os recursos ao alcance da vontade, canalizando-o para o bem ou para o mal, fruirá a saúde ou doença. Lembre-se, você é filho de Deus, você é filho da luz. Tenha em mente, no entanto, que o teu destino é programado pela tua mente e pelos teus atos. Tu mesmo falas, o teu céu, o teu inferno. Depende de ti a direção que lhe concedas. Muita paz, até amanhã e bom dia a todos. E esse é o tema de hoje à noite lá no Beto Madeira. Criatividade.